Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso devocional A Boa Parte. E no episódio de hoje iremos falar sobre versículos isolados, texto fora de contexto. Quando você lê a Bíblia, você tem que se atentar ao contexto daquela palavra e não apenas ao texto. Só assim você vai ter o entendimento correto da vontade de Deus. Vamos supor que você esteja lendo o versículo 18 de um determinado capítulo, de um determinado livro da Bíblia. O versículo 18 é o versículo isolado, é o texto. Qual é o contexto? O 17, o 16, o 15, o 14, o 19, o 20, o 21, o 22. Quer dizer, os versículos anteriores e posteriores formam o contexto daquele texto. Se você ignorar isso, você vai ter um entendimento errado da palavra de Deus. E o mal, ele vai usar versículos isolados para tentar te enganar. Por exemplo, na tentação de Eva no jardim, a serpente usou um texto fora do contexto, uma frase fora do contexto. Veja o que primeiro que Deus falou, Gênesis 2, 16, 17. Veja o que Deus falou para Adão e Eva. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora veja o que Satanás disse para Eva na hora da tentação, Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Repare que o que Satanás falou, de fato Deus tinha dito. De toda a árvore comereis do jardim. Só que Satanás pegou só uma parte do que Deus falou. Só a parte. E usou para tentar enganar Eva. Usou uma frase fora do contexto e distorceu a ordem que Deus havia dado. Mas Satanás não fez assim só com Eva, não. Satanás usou essa estratégia para tentar Jesus no deserto. Veja só o texto de Mateus 4, versículos 5 e 6. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Veja que o diabo usou um versículo isolado do Salmo 91, completamente fora do contexto, para quê? Para tentar enganar o Senhor Jesus. De fato, a promessa é essa, de que Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardar, para nos suster, para nos livrar de tropeçar em alguma pedra. A promessa está ali, mas Satanás tirou ela do contexto. Perceba que o mal propôs a Jesus um suicídio, usando esse texto fora de contexto. Veja o quão sério e o quão perigoso é um versículo isolado. Portanto, se você quer ter um entendimento correto da palavra, se você quer se proteger de falsos ensinos, de heresias, de falsas doutrinas, você precisa ler a Bíblia de maneira certa, atentando para o contexto, analisando versículos. Só assim você vai ter o entendimento correto, só assim você vai estar protegido. Não tenha preguiça de ler a Bíblia, não tenha preguiça de meditar na palavra. Medite, mergulhe, se derrame ali diante de Deus, para que você consiga entender, para que você seja uma pessoa madura na sua fé e na sua comunhão com Deus. E já já eu vou orar para que você consiga de fato praticar o que nós estamos ensinando no devocional de hoje. Porque quando nós falamos de nos proteger, é porque quando você vai assistir uma reunião, um culto, o pastor está ali pregando. E você não pode ficar satisfeito com o versículo que ele leu.
Você tem que conferir se aquilo está dentro de um contexto, senão você pode ser manipulado, senão você pode ser enganado. E depois não adianta culpar o mal, ou não adianta culpar o pastor. Você e eu temos a nossa responsabilidade de meditar na palavra. Nós temos uma Bíblia. Nós temos à nossa disposição uma Bíblia, então nós devemos ler. Se você, por exemplo, tem o hábito, deixa eu tentar explicar, você não está me vendo, mas está me ouvindo, de pegar a Bíblia, fazer uma oração e abrir meio que na sorte, folhear, e onde cair você lê, isso está errado. Isso é perigoso, porque você lê ali meio que na sorte, onde caiu, onde parou você lê, você vai ler um versículo isolado, você não vai entender a história. O certo, e aqui é um conselho de algo que eu faço e dá muito certo para o entendimento da Bíblia, é você pegar um livro e ler ele do início ao fim, começando no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e assim por diante, até você concluir esse livro. E toda vez que você for ler mais uma vez, volte uma folha, leia o que aconteceu para refrescar sua memória. Eu estou, por meio desse devocional, trazendo um alerta para que você esteja protegido, para que você não caia nas ciladas do diabo e para que você tenha o entendimento correto da palavra de Deus, tá bem? Vamos orar agora para que Deus nos ajude e para que Deus nos guie no dia de hoje. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nos achegamos a Ti. É no nome de Jesus, porque em nosso nome jamais poderíamos. Não temos, não temos nenhum mérito, não temos nada de bom em nós, mas é pela fé em Cristo que nos achegamos a Ti, para Te louvar pela Tua soberania, pela Tua grandeza, pela Tua graça e misericórdia. Mais uma manhã, Senhor, estamos de pé, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado força. Obrigado, Pai. Eu te agradeço e peço ao Senhor por cada pessoa que está acompanhando esse devocional agora, às 6 horas, ou no horário que ela vai assistir. Senhor, dê força, levanta, sustenta, ampara, consola. Quem sabe ela perdeu um ente querido. Venha ao encontro desta que está em luto, Senhor. Venha consolar com teu espírito aquela que está passando lutas, tempestades, tentações. Sustenta, Senhor. Se há alguém sendo enganado pelo mal, no que diz respeito a versículos isolados, textos fora de contextos, meu Pai, se tem alguém enredado em heresias, em falsas doutrinas, que o devocional de hoje possa trazer, Senhor, por meio do Teu Espírito, um despertar. Coloca essa sede em conhecer a Tua palavra. Coloque em nós esse desejo de entender a Tua vontade. Vem, Senhor, tira toda a preguiça, todo o cansaço, para que a gente possa, meu Pai, ter ouvidos para Te ouvir e entendimento claro do que o Senhor quer. Livra-nos, Senhor, de todas as falsas doutrinas, de toda mentira, de todo engano, e ajuda-nos a viver o cristianismo puro e simples, meu Pai, o evangelho puro e simples, que vai trazer para nós a salvação. Te louvo, te agradeço e coloco esse dia em tuas mãos. Vá diante de nós, Senhor, fortalece, abençoa, livra, protege e sustenta a todos. E outra vez, Senhor, nós te agradecemos. E quem crê, diga que assim seja. E graças a Deus. Eu creio que Deus nos ouviu. Só a título de informação, o devocional de hoje, ele foi neste formato. E vez ou outra será assim. Nós vamos mesclar. Ora será no tradicional, você me vendo, e ora será desta forma você me ouvindo. Mas o importante é você se alimentar da palavra de Deus. Se você não pode assistir ou ouvir às 6 da manhã, tire um horário porque devocional é isso, é você tirar um horário, um momento para você mergulhar na palavra de Deus e ter a sua comunhão com Deus, tá bem? Voltamos na segunda-feira com mais um devocional, a boa parte.